Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Todos acharam? Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos ter um momento de oração, queridos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que agora foi lida, Senhor, e falará certamente aos nossos corações, Pai. Que essas palavras sejam sementes, Pai, sementes da tua presença, da tua vida em nós, Pai. Pedimos isso, mas acima de tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sempre falamos nessa época do ano, nessa época especial, que o Natal nos traz uma renovação de esperança, que devemos sempre ter esse espírito do Natal, né? As pessoas geralmente elas ficam mais ternas, elas ficam mais amorosas, elas refletem mais sobre os seus relacionamentos familiares. Hoje em dia nem tanto, nós percebemos que de uns anos para cá, isso tudo tem sido feito de uma forma mais automática do que era antigamente. Até os enfeites nas ruas, até aquele clima, né? Já se perdeu bastante isso, mas ainda se fala em renovação de esperança. Mas as pessoas falam e cada vez menos entendem o que verdadeiramente estamos comemorando. Os elementos acidentais, como os presentes, é óbvio, né, que eu gosto de presentes, os irmãos sabem, eu adoro ganhar presente, né? Mas os elementos acidentais acabaram se transformando nos elementos principais da festa, e Jesus Cristo acabou sendo esquecido. E muitas vezes, quando não recebemos um presente, ficamos até frustrados, quando na verdade nós deveríamos comemorar e ficar felizes, porque o Rei dos Reis nasceu. Amém, queridos? É claro que não nasceu em 25 de dezembro. Seu nascimento foi por volta de setembro e outubro. Foi uma das coisas que Roma inventou. Acabou cristianizando uma tradição que não era cristã, mas a Bíblia não nos proíbe celebrar o nascimento do Filho de Deus. E por isso nós fazemos isso, e fazemos com uma reflexão especial sobre um evento que foi único na história da humanidade, que foi quando o Verbo de Deus se fez um ser humano, se fez carne, para habitar entre nós, para nos salvar e nos abençoar. Mas o que de fato é o Natal? É um dos maiores mistérios, um dos acontecimentos mais maravilhosos que este mundo já viu. É na encarnação do Verbo que a renovação da esperança existe. E nós já vamos dissecar esta palavra, e nós já vamos procurar explanar com a ajuda de Deus o que é a encarnação do Verbo. Está lá em João 3,16, que a encarnação trouxe ao mundo a manifestação visível do amor de Deus. Diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus te amou de uma forma tão grande, que para isso Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que uma vez que nós creiamos que Ele fez isso, nós tenhamos a vida eterna, para todo sempre. Mas a gente precisa recapitular alguns fatos para chegar até a encarnação do Verbo de Deus, que aconteceu como planejamento na eternidade, mas no nosso aspecto cronológico foi há 2016 anos atrás. Mas a primeira coisa, Adão é criado à imagem e semelhança de Deus. Eva é criada a partir de Adão. E aí fica um parênteses, talvez para você que seja um pouco cético, ou talvez para nós mesmos cristãos, que ouvimos tanta coisa, tantas teorias, e de repente nos pegamos em dúvida acerca da literalidade da palavra de Deus. Essa semana eu estava ouvindo uma explanação maravilhosa sobre essa passagem. A palavra de Deus não é um livro científico. Ela é um livro histórico, um livro de fé. Mas se a ciência a contradiz, é algo complicado.
Mas a palavra de Deus passa por todos os aspectos de comprovação científica. Sabe por quê? Descobriu-se recentemente que a costela humana é responsável, artigo científico, é responsável por uma carga muito grande de medula óssea. E na medula óssea, células tronco. O que Deus fez foi anestesiar Adão e fazer uma cirurgia, e a partir da costela, das células tronco de Adão, formar a Eva. Da costela do homem for tirada. Não pense você que tirou a costela, esmiuçou, e como que construiu um ser humano a partir de uma costela. Queridos, a ciência ainda está engatinhando, e a palavra de Deus começa na eternidade, e para a eternidade aponta. Amém? Diz que o Senhor Deus se assenta sobre as redondezas da terra. Um texto mil e poucos anos antes de Copérnico entender que a terra era redonda. Para você ver como a palavra de Deus é digna de confiança. Eu não preciso de comprovação científica. Eu tenho fé em Deus, mas para aqueles que precisam comprovar a ciência em tudo, leia inclusive sobre os relatos históricos da ressurreição, você vai ficar impressionado. A história secular atesta, e com testemunhos, de que a ressurreição aconteceu, enfim. Um dia nós falamos sobre isso, agora o momento é outro, apenas para fechar este parênteses. Adão e Eva pecam então. Passa a existir então um grande abismo intransponível entre o homem e Deus. O homem está morto espiritualmente, é impossível que pela sua própria vontade, ele livremente deseje reatar o relacionamento com Deus. Porque o afastamento de Deus afastou a essência de Deus do ser humano, de modo que ele não quer. O ser humano longe de Deus não quer a Deus. E se nós atendemos o chamado de Deus, é porque Ele colocou em nós o anseio pela eternidade e uma centelha da fé que retorna para Ele, para que nós respondamos ao convite à salvação. Portanto, querido, se você está nessa noite e a palavra está falando com você, não despreze a palavra que está sendo pregada. Deixe o Senhor Jesus tomar conta do seu coração. Ele está falando com você, certamente está falando com todos nós. Somente Deus então é que pode reatar esse relacionamento. E Deus deixou as regras bem claras. Adão, se você comer o fruto, você vai morrer espiritualmente. E vai ser afastado, banido. E ele come. E Deus, sendo justo, precisa cumprir a sua promessa. Muitos falam que Deus é bom e a sua bondade anula a sua justiça. Mentira. A bondade de Deus reside justamente em Cristo pagar a justiça de Deus. Daí a encarnação do Verbo, daí o Natal, daí a importância disso que nós comemoramos. Não comemoramos um menininho bonitinho que nasceu numa manjedoura simplesmente. Comemoramos o dia em que o Deus eterno se fez homem para sofrer o seu sofrimento, morrer pelo seu pecado. Ele veio com uma missão, ele veio porque assim o Pai o aprove fazê-lo enfermar neste mundo, fazer sentir as nossas dores, as nossas misérias, nos ensinar a viver, morrer, ser crucificado, uma morte terrível e pagar o preço da justiça de Deus. Talvez seja o momento para falar mais disso na Páscoa, mas não há como falar de nascimento de Cristo sem dizer para o objetivo pelo qual ela foi planejada ou executada. O Verbo foi encarnado para morrer por nós. Amém? E o destino de Satanás foi traçado ali mesmo no jardim. Deus falou: porém inimizade entre ti e a mulher, porém inimizade entre a tua semente, da serpente no caso, e da semente da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. E da semente da mulher ferirá a tua cabeça, Deus falou para a serpente. A semente da mulher é Jesus, e a serpente é Satanás. E tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Significa que Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, mas para isso ele teria um ferimento em seu calcanhar. Numa linguagem poética, sofreria por isso. A cruz foi o sofrimento do Filho de Deus por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
E nós vemos então que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. João capítulo 1, versículo 1, diz que antes que houvesse princípio, portanto o nosso Deus é eterno antes do princípio. Nossa mente não consegue imaginar uma coisa maluca dessas. Um Deus que era antes que tudo fosse. Antes que tudo tivesse um começo, o nosso Deus sempre existiu. Nosso Deus diz, eu sou o que sou. A mente de Deus é insondável. Ele está num lugar de luz inacessível, diz a palavra do Senhor. Portanto, quando aceitamos a Cristo, nós conseguimos ter acesso a Deus por meio de Cristo. E diz a palavra de Deus que antes que houvesse princípio, antes de todas as coisas, o verbo era, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Antes que o universo fosse formado, antes que tudo viesse à existência, o verbo de Deus já existia. Verbo aqui, numa linguagem poética e filosófica grega, significa inteligência ou palavra. Os gregos também, na sua expressão religiosa, mesmo politeísta, acreditavam na existência de um verbo. Mas João escreveu para que os gregos também entendessem que esse verbo que eles procuravam era Jesus, o Filho de Deus. Logos, a palavra, tanto falada, quanto aquela que ainda está na mente. Ou seja, nós vemos, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, separe-se a porção seca da porção das águas. E disse Deus, haja luz, e Deus viu que tudo era bom. Esse disse Deus é o verbo, é a inteligência de Deus, é a palavra de Deus. E esta palavra é Deus. E esta palavra se transformou num ser humano, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que nasceu há 2016 anos atrás. Portanto, queridos, eu e você, nós cremos num Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Ele não é uma força inconsciente, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, diferente de nós, mas que colocou em nós parte de seus atributos, como por exemplo o fato de sermos eternos. Nós somos finitos neste mundo, nós tivemos um começo, mas nós teremos uma eternidade. E fica aqui uma primeira exortação para você: onde nós passaremos a nossa eternidade? Se o Evangelho de João diz que todos aqueles que o receberem têm o poder de ser tornados filhos de Deus. Ou seja, ao lado de Cristo nós temos uma eternidade, sem Cristo nós também temos uma eternidade, mas são caminhos opostos. De que lado nós vamos optar? A encarnação do Verbo nos faz pensar em tudo isso. Deus é o planejador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas. Ainda quando a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhecia, Ele nos sonda. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Muitas vezes eu tenho que seguir o meu coração. Você vai se dar mal, querido. Siga a palavra de Deus, siga aquilo que o Senhor estabeleceu por sua palavra, porque o coração do homem é enganoso. É óbvio que Deus fala também aos nossos corações, mas para os emocionados de plantão, aquilo que brota no seu coração leva o ímpeto e a pessoa acaba fazendo. Queridos, vamos tomar cuidado. Há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte, diz também a palavra do Senhor. E a ciência continua mostrando a glória de Deus na criação. Nós somos criados do pó da terra. O que tem na terra? Zinco, cobre, ferro, manganês. O que tem no corpo humano? Ferro. Fica sem tomar ferro para você ver, você fica anêmico. Cálcio, seus ossos se quebram se não tiver cálcio. Fósforo para a mente. Muito obrigado, enfermeira Ancila, minha mãe que está aqui assistindo essa mensagem. E recentemente, olha, um artigo científico, os caras falam como se tivessem descobrido a pólvora. Recentemente, um artigo científico afirmando que a origem da vida pode realmente estar no barro. Queridos, a palavra de Deus já diz isso há muitos e muitos mil anos, antes de qualquer comprovação científica. Não precise de comprovação, aceite por fé, mas tenha certeza de que a palavra bem interpretada e a ciência bem formulada jamais vão entrar em contradição. A palavra de Deus não é um conto de carochinha. Você pode acreditar nessa palavra. Essa palavra é vida. Essa palavra é poder para as nossas vidas. Amém? Mas voltando, desculpa,
esses meus parênteses, voltando à explanação, João diz que o verbo estava com Deus no princípio. Estar com nos dá uma ideia de alteridade, de uma outra pessoa, de algo distinto. A palavra era distinta do Pai. É por isso que nós também cremos no mistério da Trindade. Veja o exemplo da água, que eu aprendi com meu pai e sempre costumo passar. Se você tem aqui gelo, se você tem aqui água líquida e aqui uma fumacinha de vapor, você tem a mesma substância, os mesmos elementos químicos, H2O, na fumaça, no gelo e na água. Se você for com o microscópio, você vai encontrar a mesma coisa. No entanto, você pode, ao mesmo tempo, pegar o gelo na sua mão, beber a água e ver a fumacinha andando. Como que pode isso? Queridos, a natureza também manifesta as verdades de Deus e a glória de Deus. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São uma só essência e três pessoas distintas. Não é tão impossível de compreendermos, mas é meio complexo. Mas aceitamos por fé. E diz João que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, por meio do Filho, que já existia antes de seu nascimento, portanto. E no Verbo estava a vida, e a vida era a luz dos homens, João diz. Vamos ler, queridos, vale a pena nós lermos o primeiro capítulo de João. Te convido a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, é uma das minhas passagens preferidas na palavra de Deus. Nos mostra aqui o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Só encontra essa luz, só encontra essa paz, essa vida, aquele que se rende a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é um mito, Jesus Cristo não é um herói do passado que morreu, o seu túmulo está vazio porque ele ressuscitou, ele é o primogênito dentre os mortos, ele fará com que eu e você ressuscitemos, se nós crermos nele. Então se cumpre a profecia. Te convido mais uma vez a caminhar por sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Terceiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 1, versículos 26 em diante. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que lhe diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar agora para o capítulo 2, versículos de 1 a 7, é o último texto que nós lemos.
Caminhe um pouco mais para o capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim também José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o sobre a manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí Jesus, logo no seu nascimento, nos dando um exemplo de humildade, um exemplo de nada que tenha a ver com ostentação. A palavra de Deus é rica em detalhes. Não precisamos descer às minúcias do evangelho que nós temos vivido hoje, infelizmente. Quando o Filho de Deus viveu em sua maior parte, nasceu de uma forma simples, nos ensinando que na humildade é que nós somos felizes, que temos que ser mais do que satisfeitos com aquilo que nós temos. Amém? Pensemos nisso também. Então se cumpre a profecia, no texto que acabamos de ler. José, da linhagem de Davi, faz com que Jesus, ele não teve participação na concepção, mas o homem era contado, ele era da linhagem de Davi, e Deus fala que está escrito que ele herdaria o trono de Davi. Queridos, esse trono não é um trono terreno como os próprios judeus pensavam, é um trono espiritual, é uma mensagem espiritual. Outro aspecto agora que eu gostaria de tratar com você é o fato de a encarnação do Verbo de Deus explicar, muitas vezes, por que nós sofremos, por que nós passamos sofrimentos. Existe um ramo da filosofia que tenta explicar o porquê Deus permite o mal, ou qual a relação que existe entre um Deus que é santo, que é justo, que é bom. Puxa, se Deus é bom, por que eu sofro? Se Deus é bom, por que tem gente morrendo inocente? Por que tem terremoto acontecendo? Esse ramo da filosofia se chama teodiceia. Esse termo foi proposto por um filósofo. E a primeira coisa que nós temos a dizer sobre isso é que todas as religiões que existem, seja ela qual for, ela costuma buscar ou no merecimento do homem, a busca pelo bem supremo, e daí ela vai fazer isso mediante penitências ou mediante sacrifícios gerais, seja eles de resignação ou seja eles de animais ainda, sacrifícios de todos os tipos para aplacar a ira dos seus deuses, ou por sucessivos reaprendizados que nunca terminam. Mas, queridos, o Evangelho de Cristo é diferente de tudo isso. É diferente de tudo aquilo que existe proposto em religião ou filosofia. Porque o sofrimento entrou no mundo pela desobediência de um homem, não de Deus, mas de um homem que sabia qual era a regra e ainda assim tinha toda a liberdade para escolher seguir a Deus ou não seguir a Deus. Muitos pensam, mas foi só um fruto, caramba, que coisa, Deus deixou tudo pronto e deixou aquela árvore, é claro que ele ia lá. Não, queridos, Adão era diferente de nós, ele realmente tinha o poder de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus e entre não obedecer. Eu e você já carregamos essa predisposição a não obedecer a Deus, por causa de Adão. Mas Adão escolheu ter conhecimento do bem e do mal, porque o problema não foi a mordida, o problema foi o que aquilo representava. Eva e Adão queriam se assentar no trono de Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, ter o poder de julgamento, ter os olhos de Deus. Queriam ser Deus, foram enganados pela serpente. A serpente ardilosamente, olha, que nada, vocês não vão morrer, que nada. Seria como hoje em dia talvez essa mesma serpente dizendo a você, esse papo de religião é muito careta, você tem que curtir mesmo a sua vida,
Sabe, é tudo muito bom, Jesus é um cara lindo, maravilhoso. Mas olha, falar que Ele é Deus é demais. Ou então, você precisa aproveitar o dia, carpe diem, né? Inclusive essa expressão surge justamente numa filosofia hedonista, onde você deve aproveitar até como se, tipo assim, você fosse morrer agora, daqui a 5 minutos, então faça as coisas mais loucas que você tiver que fazer. Isso é o sentido da palavra e da expressão carpe diem. Aproveite o dia, faça de tudo. Não, queridos, a serpente ainda sopra nos nossos ouvidos, mas nós que temos a Jesus podemos dizer: não, eu escolho estar do lado de Cristo, eu escolho estar do lado de Deus. Por isso, queridos, o cristianismo, na nossa opinião, tem a melhor explicação para o sofrimento do homem, porque Jesus Cristo, Ele é Deus, e sendo Deus, saiu de sua glória e entrou neste mundo, quando não precisava. Foi por amor, para nos resgatar. O homem sozinho não conseguiria ir até Deus. Então Deus sai da sua glória, entra neste mundo para morrer por nós. Essa é a explicação. Talvez você se pergunte: por que eu sofro? Onde estava Deus enquanto eu sofria? Ou cadê Deus no meio desse meu sofrimento? A resposta é: enquanto você sofre, Deus estava em Cristo morrendo na cruz do Calvário por você, para reconciliar o mundo consigo mesmo. O Filho de Deus foi tentado, foi crucificado, foi cuspido. Mas antes disso, Ele esvaziou-se da sua glória. Você imagina o Criador de todas as coisas descer a este mundo, participar das nossas misérias, dos nossos sofrimentos e tribulações. Então, Ele sabe melhor do que ninguém o que você passa, o que você sofre, a dor que você sente, a perseguição que assola a sua porta. Muitas vezes a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de oportunidade, o seu filho que está preso, o seu filho que está nas drogas. O Senhor Jesus sabe, querido, aquilo que te aflige. Mas Ele diz na sua palavra: não temas, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Saiba, até tudo acabar, Ele está com você, se você estiver ao lado dEle. Amém? Jesus sentiu fome, tristeza, dor, chorou lágrimas ali no jardim do Getsêmani. Ou seja, no momento da eternidade, no momento da história, já planejada na eternidade, o Verbo se transforma num ser humano. Então, queridos, o Natal é muito mais do que presentes, é muito mais do que sentimentos bons familiares. É, antes de tudo, a comemoração deste evento miraculoso em que o Filho de Deus se transformou num ser humano. E a obra de Cristo foi cumprir a justiça de Deus, que exigia uma punição de morte pelo pecado. Está lá em Romanos 5,18. Foi também substituir a nossa morte espiritual em razão do pecado. Buscar e salvar aquele que tinha se perdido. Destruir as obras do diabo. Olha quanta coisa a encarnação do Verbo nos traz. Edificar a sua igreja, contra a qual as portas do inferno não prevalecem, e viabilizar a redenção do nosso corpo no último dia. Que esperança gloriosa sabermos que a morte não vai nos deter. Esse foi o propósito que Cristo encarnou, que Cristo nasceu. Ele teve que nascer homem, é por isso que celebramos o Natal, é por isso que uma nova esperança renasceu. Se temos uma nova esperança, queridos, é porque Cristo nasceu há 2016 anos atrás. E é por isso que não há outro, nem outra, nem qualquer outra coisa que seja suficiente, definitivo, para nos levar de volta a Deus. Fica uma pergunta para nós essa noite. João, no versículo 11 do capítulo 1. Você não precisa abrir, eu vou ler. Diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que resposta nós damos a Jesus pela sua obra? Amém? Todos aqueles que o recebem,
recebem também o poder de ser chamados filhos de Deus. Se essa mensagem falou com você, essa noite é uma noite onde você pode se derramar o seu coração, se arrepender dos seus pecados. Eu tenho pecados, todo mundo tem. O crente não é livre de pecar, mas junto com o pecado, o Espírito Santo lhe dá um cutucão, dizendo que é hora de pedir perdão, é hora de se arrepender. Eu não sei como você está aqui, eu gostaria de orar com você nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi lida, explanada, onde o Senhor pôde falar aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor frutifique esta palavra nos nossos corações. E primeiro gostaríamos também de te agradecer por ter enviado, Senhor, o seu Filho Jesus para morrer por nós. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui, todos os domingos falando disso, mas especialmente hoje, onde nós nos aproximamos do Natal, onde para muitos é um presente, um amigo secreto, ou comidas fartas, ou uma mesa cheia de coisas boas para comer. Não que isso seja errado, Senhor, mas que a tua encarnação, a encarnação do Filho de Deus neste mundo é algo que não conseguimos mensurar como mais importante, Senhor. Nos perdoa se muitas vezes nós entramos, Senhor, nesse espírito mundano de consumismo, Senhor. Nos perdoe, Jesus. E nós te agradecemos mais uma vez, porque um dia o Senhor saiu da eternidade e entrou no nosso tempo, sujeito às limitações do tempo, da dor, do sofrimento, para mostrar a nós como viver, como amar, como tratar o nosso próximo. E obrigado também, Senhor, porque a sua encarnação, o seu nascimento teve um propósito que foi fielmente cumprido, que é a tua morte e a tua ressurreição. Obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor nos dá, de que um dia também estaremos contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Agradecemos, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe ricamente, que jamais nós nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor deseja nos levar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra frutifique em seu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.